gente, aqui é a Ana Paula, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje vai ser um vídeo contando um pouquinho pra vocês como que eu superei algumas coisas na minha vida. Tem vários itens, assim. Eu vou começar falando pra vocês a respeito da minha carreira profissional. Pra quem me acompanha há mais tempo sabe que eu sou encarregada de setor. E algumas meninas me perguntaram: Ana, como foi pra você crescer profissionalmente? Porque você tem uma carinha de ser mais novinha, né? Aparenta ser mais novinha. Isso te atrapalhou em alguma coisa? Porque eu aparento ser mais nova e tenho dificuldades pra conseguir emprego, tenho dificuldades pra, sei lá, me relacionar com as pessoas. enfim, N coisas, né? Isso nunca me atrapalhou em nada. E olha que eu sempre aparentei ser mais nova. Quando eu tinha 18, parecia que eu tinha 15. Quando eu tinha 15, parecia que eu tinha 12. Quando eu tinha 20, parecia que eu tinha 16. Hoje que eu tenho 24, quantos anos que você me dá? Pois é. E, gente, isso nunca me atrapalhou em nada. Tipo, absolutamente nada, sabe? Graças a Deus, assim. O meu primeiro emprego foi numa malharia. Eu tinha 15 anos na época. Trabalhei 3 meses. Não deu certo pra mim, eu saí. Depois eu trabalhei 2 anos em creche, porque eu estudava, então eu fazia estágio em creche, cuidava dos bebezinhos, eu amava, inclusive. E daí depois eu fiquei um tempo desempregada, porque a gente foi embora pra Curitiba e lá o meu pai não queria que eu trabalhasse, porque ele dizia que era perigoso ficar pegando ônibus em cidade grande, que enquanto eu estivesse embaixo do teto dele, ele me sustentaria. E aí eu fiquei uns 8 meses morando com ele sem trabalhar, e quando eu tava pra casar, que eu vim pra Braço Norte, eu arrumei um emprego em outra malharia, que era o meu destino, gente, não adianta. Trabalhei 2 anos nessa malharia como serviços gerais, eu fazia de tudo um pouco. E confesso que eu não gostava muito desse serviço. E daí depois eu peguei nessa empresa que eu tô até hoje, vai fazer 5 anos. E na época que eu peguei nessa outra empresa, eu já até comentei isso em outro vídeo do canal, eu peguei como uma funcionária normal de serviços gerais, eu ajudava a embalar as peças, eu contava as peças, fazia ali o processo de expedição. E depois de 6 meses teve todo um problema com a antiga encarregada, que ela teve que se ausentar. E aí, como eu sempre fui muito metida, muito de meter a cara, perguntar, fazer, meter a mão e blá blá blá, eu sempre fui assim, sabe? Então eu acabei sendo notada, digamos assim. E daí eles me ofereceram a oportunidade de cuidar do grupo, né? E eu aceitei. No começo não foi fácil, sofri muito, chorei muito, já quis desistir várias vezes. Porque se você trabalha com esse tipo de coisa, você vai me entender. Comandar um grupo de pessoas não é fácil. Não é fácil mesmo, assim. Você tem que ter muita garra profissional pra não desistir, sabe? E, cara, eu batalhei, eu batalhei. A minha superior foi muito insistente, porque muitas vezes eu chorei e dizia que queria desistir, e ela insistiu em mim. E hoje eu cheguei onde eu cheguei, eu tô onde eu tô. Querendo ou não, isso é uma forma de crescer dentro da empresa, né? Você tá num cargo melhor, assim. E eu gosto muito do que eu faço, que é o que ajuda bastante. A minha aparência nunca interferiu ao ponto de me atrapalhar. Mas já aconteceu alguns casos, assim, por exemplo, tem uma costureira lá que ela é mais velha, assim, aparentemente, e de idade, né? E aí chegou um cara lá que ele ia fazer algum procedimento, não lembro o que que era, dentro da fábrica, e ele foi direto falar com essa costureira. Ah, então assim. Ela ficou tipo, Tá, mas eu não sou encarregada, a encarregada é ela. e daí eles ficavam Essa menina é encarregada? tipo assim, as pessoas de fora, sabe? Aí um dia foi um cara lá entregar uma nota fiscal e eu fui assinar, né? Daí ele perguntou assim, Mas tu é de maior? eu falei, sim, eu tenho 22 anos na época, né? Tenho 22 anos. Nossa, nem parece. O cara deu a coisa pra mim assinar e ficou tipo assim, sabe? Mas como eu falei, pessoas que vinham de fora pra dentro da fábrica, ou quando começava uma funcionária nova, eu sempre tinha que explicar o porquê que a encarregada era tão jovem, né? Eu contava um pouquinho da minha trajetória pra pessoa, né, entrar no que estava acontecendo. Mas assim, com relação aos patrões, as pessoas que estão acima de mim me comandando, eu nunca tive problema, porque a minha capacidade profissional sempre foi muito maior do que a minha aparência física, sempre se sobressaiu. Então isso nunca foi um problema pra mim, graças a Deus. Com relação ao casamento, né, que me perguntaram também, tipo, como eu casei muito nova e tudo mais. Se você já viu o meu vídeo de melhores momentos do meu casamento, você vai ver que o Josué tinha uma carinha de bebê. Gente, ele parecia muito novinho, muito novinho. Ele é um ano mais novo que eu, mas ele aparentava ser muito mais novo do que eu. Tipo, hoje eu vejo, na época eu não via, sabe? E eu sofri um pouco de preconceito por causa disso, por causa dele parecer ser tão novinho. Ninguém botava fé, né? Como eu falei, diziam que era coisinha de criança, que não ia dar certo, que esse casamento era uma loucura.
As únicas pessoas que acreditavam na gente eram nossos pais, sabe? Os pais dele ainda estavam meio balanceados com a situação pelo fato de ele ser novo. Eu também era nova, mas os meus pais sempre confiaram em mim, graças a Deus. Só que assim, ó, a gente surpreendeu todo mundo, sabe? Primeiro que fisicamente a gente mudou muito, se vocês verem as fotos aí atualmente vocês vão ver. Segundo, que a gente sempre foi um casal muito responsável, a gente sempre pagou nossas contas, a gente sempre viveu a nossa vida, a gente nunca dependeu de ninguém pra nada. Nem quando a gente não tinha carro, a gente andava a pé pra cima e pra baixo, mas a gente não dependia dos outros, sabe? E isso é bom, sabe? Ser independente é muito bom. Então, mais uma vez, a nossa capacidade se sobressaía com a nossa aparência física. A nossa aparência física nunca foi um problema pra esse tipo de coisa. O que acontece é eu chegar numa loja pra abrir uma ficha e a pessoa ficar tipo... Tá, mas tu é de maior? Hoje em dia nem tanto, mas na época que eu tinha 18 anos, eu queria abrir uma fichinha pra comprar sei lá, alguma coisa, né? Daí eles ficam assim... documentos, mas tu tem mais de 18 anos? E eu ficava tipo, sim, eu tenho 18 anos. Quando eu fui tirar carteira de habilitação também, eles ficaram tipo... Mas tu já tem idade pra tirar carteira? Quando eu fui me inscrever. Então, sim, fiz 18 anos semana passada. Beleza, dei entrada, tudo, comecei a tirar carteira. Depois que eu já tava em sala de aula ou em aulas práticas, ninguém perguntava. Porque se eu consegui me inscrever, porque eu dei o documento e tinha 18 anos. Beleza, né? Tirei a carteira. Aí eu fiquei 3 anos sem dirigir pra depois começar a dirigir, que daí a gente não tinha carro, então depois de 3 anos de casado a gente comprou o carrinho e aí eu comecei a dirigir. Nunca tinha sido parada em blitz até que um guardinha me parou. Daí ele parou e veio, tipo... Documento do carro e habilitação. Aí eu, bem de boa, né? Tá aqui. Daí ele olhou. Carudo, o policial, falou assim... Eu jurava que tu era de menor, por isso que eu te parei, mas tá tudo certinho, pode seguir viagem. Tudo bom, querido? Liguei o carro e saí, me cagando de medo, né, gente? Porque eu nunca tinha sido parado numa blitz. Então, assim, são coisinhas do dia a dia que acontecem, que às vezes a gente até dá risada, mas não é nada que, tipo, nossa, me prejudicou, tô sofrendo bullying. Tipo, não, nunca sofri com isso, graças a Deus. Como eu falei, gente, eu sempre faço a minha vontade, a minha capacidade, a pessoa que eu sou por dentro se sobressair da pessoa que eu sou por fora. Porque por fora é só uma carcaça, sabe? Vale muito mais o que você tem a oferecer de dentro pra fora. Então, acho que por isso, assim, que isso nunca me prejudicou em nada. Porque eu sempre soube me expressar muito bem e mostrar o tipo de pessoa que eu era e os meus valores, entendeu? E o mesmo com o Josué, assim, mesmo ele sendo novinho, pra vocês terem noção, ele trabalha no mesmo emprego há 10 anos, né? Ele começou nesse emprego dele com 13 anos e era um empreguinho, assim, que ele trabalhava meio período ele estudava, ele ganhava R$180 na época. E, nossa, era uma felicidade pra ele, sabe? E ele morava muito longe do serviço. Tipo, ele mora até hoje, mas hoje em dia ele vai de moto, né? Que ele morava aqui. Na época que ele era solteiro, com os pais dele, ele já morava aqui. E ele ia de bicicleta, naquele sol, todo sujo de graxa, cara, pedalandinho, pra chegar no serviço, pra trabalhar, pra voltar pedalandinho, pra botar o uniforme, correr pra escola. E levava marmita, comia comida requentada. Nossa, cara, ele passou por uns perrengues também, sabe? E mesmo ele sendo tão novinho, o Josué sempre foi mais miudinho na época que ele era criança, assim. Isso nunca atrapalhou em nada, porque a vontade dele de trabalhar, a garra dele de querer esse serviço, de querer crescer na vida, era muito maior do que a aparência dele, sabe? Isso também nunca atrapalhou ele em nada. Hoje em dia, como eu falei, mudou muito, claro, né? 10 anos se passaram, mas na época, assim, nunca atrapalhou ele em nada, nada mesmo. Bom, gente, então foi isso. Eu espero que eu tenha ajudado um pouquinho vocês que estão passando por alguma dificuldade com relação a isso, que foi um tema que me pediram. Mas eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Se ainda ficou alguma dúvida com relação ao que eu disse, comenta aqui pra mim que eu respondo pra vocês, tá bom? Se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixa o like pra mim se você gostou, me siga lá nas redes sociais. Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! That's why I'm special to you, girl.